eu tenho muita vergonha de ver o meu povo brasileiro na rua. Bom, eu quero chegar até aqui, estou feliz aqui e não quero subir. Essas pessoas são invariavelmente ruins. Isso é humilhante, não é? É muito humilhante. Tem gente que chora. Tem outros que não estão nem entendendo o que você está falando. Bem, amigos, estamos aqui com mais um podcast. O nosso convidado de hoje, o Robson Castro, ele é pós-graduado em Gestão Estratégica e Recursos Humanos, graduado em Administração de Empresas pelo FRJ, certificado como Coach Executivo pelo ICI, International Coach Institute. Eu vou passar para o Léo agora, para continuar a apresentação. Fantástico, bem-vindo aí. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde, gente. Mais um RH Podcast no ar. Vocês me conhecem, sou Léo Salgado. E trago aqui hoje um grande amigo. Um amigo de pelo menos 25 anos. Eu conheci o Robson numa reunião do CRIF. Um dia a gente fala sobre o CRIF. O CRIF merece um podcast sobre o CRIF um dia. Conheci o Robson, ele na era da SchmidtKlein. Depois virou GlaxoSmithKline, GSK, né? E ele, em 2002, fundou a Agnes. A Agnes é uma empresa voltada para a gestão de talentos executivos, com mais de 150 clientes atendidos. E em 2020 ele fundou a Manus RH, né? Voltada para processo de recrutamento e seleção de grande volume. Membro da Global Executive Search Network, presente em mais de 60 países. Bem-vindo, Robson. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. E fala um pouquinho sobre você. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Falando um pouquinho de mim, como o Léo já mencionou, eu tenho 23 anos de experiência na área de recursos humanos, tendo iniciado a carreira num banco do Crédito Real, vou falar bem rapidamente, bem garoto, enquanto fazia faculdade. Depois era um banco do Estado e me chamaram de louco quando eu pedi demissão, porque eu queria ir para uma empresa privada. Foi quando eu fui contratado pelo Laboratórios Beecham, divisão consumo, em 97, se não me falha a memória. Nessa empresa eu fiquei 14 anos e ela foi mudando de nome, foi passando foram 3 fusões e confusões, e eu dentro do RH, onde eu cresci, onde foi minha grande escola, e por fim a empresa hoje é mais conhecida como GSK, né? Então ela foi Laboratórios Beecham, SmithKline Beecham, divisão consumo, comprou a divisão veterinária, e depois se comprou a Sidney Hans, que é a antiga Melhoral. E depois veio a Glaxo e comprou as duas. E aí foi um outro movimento meu de carreira, quando eu decidi fazer um startup numa empresa de petróleo no Rio de Janeiro e assumi a Devon Energy, uma empresa que estava na pasta, que não tinha conta nem de fundo de garantia, não tinha funcionário, então montei toda a estrutura de recursos humanos da Devon. Um projeto que deu certo durante 4 anos, mas a qualidade de petróleo encontrado pela Devon não era comercialmente viável, e a empresa decidiu vender o seu ativo. Foi quando eu fui para a Enterprise Oil, outra empresa de petróleo, assumiu a gestão de recursos humanos lá, e acho que 6 meses depois a Enterprise foi vendida para a Shell, o ativo de Bijo de Pirassalema, que era um ativo do Espírito Santo. Recebi até um convite para continuar na estrutura da Shell, declinei e tomei uma decisão de iniciar uma carreira solo. Eles até me ofereceram, carreira solo não, de abrir a Agnes, eles até me ofereceram o outplacement, e a empresa, a Enterprise / Shell, gentilmente me concedeu uma assessoria jurídica no lugar do outplacement para eu abrir a empresa
que Legal. hoje tem 23 anos de idade, né? Então a Agnes começou como um shopping de soluções em recursos humanos inicialmente, mas eu fui trabalhando para estruturar a empresa para atender basicamente gestão de pessoas, com foco em hunting e outplacement e coaching. Tínhamos alguns processos, ainda temos até hoje, gestão de processos, algumas áreas de processo, como pesquisa de clima organizacional, avaliação de desempenho, ainda oferecemos, mas o nosso carro forte é o hunting executivo, o recrutamento e seleção especializado ainda fazemos, o outplacement executivo e o coaching. Em 2020, fundei a Manos, nessa eu tenho uma sociedade, que aí sim tem um foco mais em base de pirâmide, né? Eu costumo dizer que eu virei consultor por opção, e não por falta de opção. Legal. Recusei 4 ofertas para assumir diretoria de RH em algumas empresas, porque naquela ocasião não era nem um sonho que eu tinha, era uma meta. Porque era acordado que eu fazia a coisa acontecer, né? Então, e aconteceu, deu muito certo, continua dando certo, como toda a consultoria, altos e baixos, passamos algumas dificuldades com tudo que aconteceu aí no mundo, inclusive, né? Não só no Brasil, mas é uma empresa que é próspera, deu certo, continua dando certo, me orgulha muito, faço porque gosto muito, e as pessoas que trabalham comigo estão comigo porque gostam muito do que fazem. E tanto sim que a missão da Agnes é fazer bem. Fazer bem quer dizer trabalhar bem, entregar bem. Internamente, a missão da Agnes é fazer o bem. E todo um coaching foi... Então, esse O faz muita diferença. Então, internamente, nós temos a missão de fazer o bem, que vai do servente ao presidente, que vai do candidato ao cliente. Então, dar feedback aos candidatos. Então, muitas coisas que eu ouvi ao longo desses 23 anos do outro lado da mesa, como eu conheço, né? Eu trabalho muito para que não aconteça com a minha consultoria, muita coisa que eu já ouvi de outras consultorias, né? Não quer dizer que eu seja a única, tem outras consultorias muito boas, mas eu procuro sempre fazer um trabalho com dignidade, com respeito a todos os players do processo. Então, essa é a nossa missão, fazer bem, internamente fazer o bem. É isso, profissionalmente esse é o Robson. Maravilha, maravilha. Muito bom, Robson. Dar um spoiler para vocês, um avisozinho, vocês já viram outros podcasts. O Robson não é aquele cara que pedia tinta, tá? Esse é de um outro laboratório, não é ele não. Ok? Ok. Depois Tem você vai outro? entender, Tem outro? você vai entender Não, tinha um que o pedia assunto. tinta, aí depois parou de fazer, não me atendia mais quando eu saí da vela, porque aí não tinha mais tinta pro cabelo da sou mulher. eu, Não sou foi eu. ele não. Não tá? sou eu. Robson, na tua visão, qual é a tua melhor versão? Olha, a minha melhor versão é a base familiar que eu carrego. Eu acho isso muito importante. O exemplo de vida que eu carrego. E eu consigo traduzir isso para o meu dia a dia no trabalho, procurando cada vez mais passar a essência de quem eu sou. Sem me desviar, o meu comportamento, o meu posicionamento e os meus valores. Basicamente isso. Agora, o que eu percebo muito no mercado? Eu vou abrir um parêntese nesse tema. Ok, fica à vontade. O que eu percebo muito no mercado? Algumas pessoas, às vezes, têm dificuldade de estabelecer a autoimagem sobre elas mesmas. Então, isso está isso fica muito evidente quando elas não têm um autoconhecimento sobre quem elas são, onde elas podem ir, até onde elas podem chegar. Então, eu percebo isso muito nos trabalhos de outplacement, especialmente de coaching, onde eu encontro alguns executivos extremamente bem preparados, mas com uma autoestima muito fragilizada, e eles não conseguem entender o tamanho que eles têm, até onde eles podem chegar. E outros que nem têm esse tamanho todo,
O inverso também é verdadeiro. Outros que nem têm essa estrutura, ou a cognição, ou conhecimento, às vezes até conseguem mais sucesso na carreira do que o anterior. Então, você se conhecer e saber passar, ter a sua autoimagem e passar a imagem da pessoa que você é quase que uma alquimia, é muito difícil. Eu tenho ajudado muita gente nesse sentido, eles conhecerem a si mesmos, as suas fragilidades, as suas potencialidades, os seus medos, as suas angústias. Não é um trabalho de psicologia, não é terapia. Eu estou falando de coaching, que é pai, que é diferente de mãe. O coaching é futuro, mãe é passado. E com isso fazer com que eles sigam uma trilha de carreira, um caminho de carreira dentro dos valores deles e dentro daquilo que eles chamam de sucesso. O tamanho de sucesso que para você pode ser diferente do que para mim, completamente diferente. Queria acrescentar isso. Uma pergunta para você. Outplacement versus headhunting. Uma provocante reflexão e histórias vividas. O que você tem para nos dizer? Bom, antes de tudo, existe no mercado, principalmente, inclusive em algumas empresas, muita dificuldade de entender a diferença do que é hunting e do que é outplacement. Então eu vou aqui mais uma vez tentar explicar. Isso é importante. Na verdade, existe até um terceiro personagem aí. Eu, às vezes, sou procurado por executivos que buscam headhunting para encontrar um emprego. Não é isso. Na verdade, ele está buscando o outplacement. O headhunting e o outplacement são duas pontas de um mesmo processo. No headhunting, você tem a vaga, você tem a posição e você tem que procurar a pessoa. No outplacement, você tem a pessoa e tem que ajudá-lo a encontrar uma vaga. Então, há essa confusão. Então, o outplacement é feito por um consultor especializado em aconselhamento de carreira, em preparação de perfil, revisa currículo, treina para entrevista, networking, etc. Tem alguns módulos. No hunting, não. No hunting, a consultoria de headhunting, ela busca o executivo para aquela vaga. E existe uma terceira figura que é o job hunting, que alguns ainda confundem. Eu queria um outplacement. Ok. O que você quer no outplacement? Eu quero que a consultoria procure emprego para mim. Então, existe também essa modalidade, que é o job hunting, onde normalmente é um consultor autônomo, e o papel dele é buscar uma posição para aquele cliente dele, sem treinamento, sem preparação. O outplacement tem um programa todo estruturado. O job hunting não. Ele olha o currículo, ajuda um pouquinho no currículo e vai para o mercado procurar uma vaga para aquela pessoa e normalmente ganha no sucesso. Então são três figuras: o outplacement, o hunting e o job hunting, que são diferentes. E com relação ao que você perguntou, o que mais? As histórias, né? Histórias vividas. São muitas histórias, né? Dentro do outplacement. Vamos falar do outplacement. Isso vai ter um pouquinho de link com a primeira pergunta, que fala a melhor versão que você tem de você mesmo. Então, eu vou resumir algumas, vou contar algumas bem rapidinho. Uma é de um grande executivo, claro, nomes aqui não saíram nunca, claro, mas de um grande executivo que... Só o CPF, mano. Que um grande executivo que, ao sentar na minha mesa, nós começamos o trabalho, ele tinha a convicção de que ele era muito bom com pessoas. Muito bom. E que ele era adorado pela equipe dele. E eu tinha a informação, e trabalhei isso com ele depois, de que era o oposto. Não era bem assim. E ele precisava, mas ele tinha essa convicção clara. Nós fizemos um trabalho e ele conseguiu enxergar os gaps que ele tinha e que ele precisava melhorar para ele conseguir se recolocar e se manter nas empresas. Tanto sim que quando ele se recolocou, ele contratou o meu serviço para ser o coach dele nessa nova empresa. Então essa é uma história mais simples.
Agora, existem histórias mais complicadas, de uso de droga. Então, às vezes, você enfrenta situações inesperadas, onde você, às vezes, tem até que conversar com a esposa ou com o marido da pessoa por uma situação mais peculiar, que você acaba até tendo que atuar como se fosse não é psicólogo, mas como um conselheiro para a carreira dele. Pessoas que já tentaram suicídio, então já tive casos assim, entendeu? E o coaching, especialmente o coaching, para vocês que são coaches, eu sugiro, tome muito cuidado para não entrar na vida pessoal do seu cliente. Então, ele não é seu amigo. Você tem uma relação de amizade, de parceria dentro daquele projeto, mas isso não pode entrar no âmbito pessoal, no âmbito familiar. Eu, no início da carreira, uma ocasião de um cliente meu, executivo de altíssimo nível, era final de ano, ele telefonou para mim dizendo que ia matar a esposa dele, porque descobriu uma infidelidade da esposa, sem detalhes aqui, mas descobriu uma infidelidade da esposa. E ele ligou para mim. Legal, hein? Pô, jogou a bomba no teu véspera de ano novo. E aí eu precisei trabalhar com ele, e eu precisei ir criando aquela distância, e eu fui entendendo isso. Então tem que se saber bem qual é a linha que divide realmente a atuação de um coach. Porque coach não é terapia, não é psicanálise, coaching não é passado, coaching é futuro. Coaching não é mãe, como eu já falei, é pai. Entendeu? Coaching não é personalidade, é comportamento. Então, é trabalhar o comportamento dele dentro do ambiente de trabalho. Né? É como ele se comporta, como ele se expõe, como ele se apresenta, como ele age. Mas eu não vou entrar no âmbito da personalidade dele e entrar nos assuntos como depressão e etc. Ética. Não. Esse final dele foi feliz ou foi trágico? Não, ele deu tudo bem. Ele conseguiu me esconder o ouviu. corpo, ninguém achou até hoje. Não, ele não ouve nada, não. Eu acho que ele nem se separou, porque eu não sei, nem essa coisa, porque depois eu não quis também. Não quis participar mais. Não quis ir adiante, entendeu? Então, assim, são muitas histórias. Histórias de, por exemplo, já precisei, inclusive, encerrar um trabalho de outplacement. Fui contratado por uma grande empresa de petróleo, uma executiva de alto nível, mas ela precisava de terapia. Era problema de psiquiatria, entendeu? Então, e eu não me senti competente para contribuir com ela. Liguei para a empresa disse que esse foi o motivo do desligamento dela, ainda me pediu desculpas por não ter me dividido isso comigo, entendeu. Eu quis, inclusive, devolver o valor pago pela empresa, eles não quiseram a devolução, entenderam, e eu encerrei o contrato, porque ela precisava de um outro tipo de trabalho. Outra coisa também, que é muito importante, porque o outplacement, ele tem a divisão, pelo menos o meu programa tem uma fase de treinamento e de prospecção. Nessa fase de prospecção, eu entrego o meu nome, o nome da minha empresa, e falo, Léo, vai lá, procura o Paulo é meu amigo, é o presidente da empresa tal, você vai conversar com ele, vai fazer teu network, vai fazer tudo que nós treinamos durante o programa de outplacement. E o Léo vai lá e está usando, o Paulo vai recebê-lo, porque o Paulo conhece o Robson. Eu indiquei, entendeu? Então, é um network bem semelhante a LinkedIn, só que é uma coisa mais próxima. E então e aí ele vai e conversa. É que eu lembrei de outra história agora. Porque tem gente que não vai. Eu dou meu nome, você vai, e você não aparece, dá um show pro Paulo. Legal. E eu fico numa situação, então é tudo muito sensível. Mas o que eu ia contar é até outra coisa. Eu dou meu nome, etc, e você vai, mas só que eu tive uns 2 casos, eu acho, de que eu tomei conhecimento através de mercado do real motivo do desligamento daquele meu cliente, daquele executivo, que foi desvio de dinheiro. E aí? Complicado, né? Eu não posso indicar. Então, eu tenho, inclusive, esse tipo. Essa é uma outra preocupação no outplace. Então, você pega alguns clientes, às vezes, que apesar da empresa ter me contratado, etc., me passou tudo, eu preciso conhecer a história.
Então eu preciso perguntar à empresa por que ele foi demitido, o que houve e etc. Porque se for por um caso de no compliance, entendeu? Eu até faço o outplacement, mas eu não faço a prospecção. Aí eu faço o programa pela metade, entendeu? Então, quando você lida com pessoas, por mais que você tenha uma empresa, tenha uma proposta, um propósito, uma missão e etc., você tem que estar sempre muito atento para as variáveis que acontecem para não incorrer num erro até de prejudicar o próprio o assistido, o seu contato na prospecção e a sua própria imagem. Né? Não, você acabou respondendo. Como é que você faria nisso? Que quando você recebe um trabalho desse, você procura investigar o passado do teu cliente? Não, na verdade não sou eu que investigo. O cliente, a grande maioria é pessoa jurídica, o cliente é que já me passa, dá os inputs daquela pessoa. Inclusive avaliação de desempenho, pego um monte de informação. Na verdade, né, as empresas, isso eu passei por isso em alguma empresa que eu trabalhei, que... Você já me contratou para Outplace? Já. Lembra? Que vinham atrás de mim e falavam assim, eu quero montar um programa de Outplace. Eu falei, por quê? Sabe como é que é? Aí eu começava a entender, a empresa começa a ficar... Eu digo, é uma coisa engraçada, só um adendo, eu falo muitas vezes quando eu estou dando algum tipo de conselho, de carreira, na hora da demissão, quem está sentindo pior é a empresa. Então negocie. Negocie que você vai tirar tudo que você quiser da empresa. Porque ela está morrendo de pena de você porque está te mandando embora. Por pior que você seja. Porque no mercado ela está demitindo um executivo. Isso não é bom para uma empresa demitir um executivo. Não é. É sinal que ela contratou mal. Então, ela vai te dar outplace, ela vai te dar um monte de coisa. Então, 90% dos teus contratantes, na verdade, dos contratantes de outplacement são empresas, né? Sim. Você vê muito esse perfil, né? A empresa querendo quase que pedir desculpa ao executivo de estar mandando ele embora. Então, na tua opinião, eu tenho uma pessoal que eu falo, aceite. O ideal é aceitar um outplace. Sim. Aceite, porque realmente é um melhor caminho para você conseguir uma recolocação. Sim. Além disso que você falou, toda a razão, também tem um outro motivo que é a mitigação de riscos trabalhistas. Né? E as empresas às vezes criam um pacote, porque eu já fiz, assim como o Léo tem essa experiência, eu já montei programas de ligamento de executivo, já demiti quando eu trabalhava do outro lado da mesa, né, nas empresas, já desliguei mais de 100 pessoas num dia só. Então, enfim, aí você tem que fazer todo um programa de ligamento, tem que ter cuidado, inclusive com treinamento, quem quer abrir uma empresa, quem não quer, enfim. E tudo para mitigar risco. O outplacement é uma dessas ferramentas que podem ser utilizadas para mitigar riscos e para valorizar o passe daquele executivo também no mercado. Então, porque é bom para o executivo ir para o mercado e falar, estou sendo assessorado pela consultoria tal. No caso aqui, a Agnes, né? Estou sendo assessorado. Isso dá uma chancela para ele no mercado. Agora, há alguns executivos, Léo, que realmente acham que vão se recolocar rapidamente e não precisam de outplace. E preferem traduzir aquilo em valores, né? Transformar aquilo em verba indenizatória. Coisa pior ainda, que aceita o outplace e acha que não precisa fazer nada. Então nem vai. Eu tenho muita história comecei boa da Casa e Vídeo, eu fui também. para a Vela por um outplace, mano. Que eu tinha vendido para a Casa e Vídeo a necessidade de a gente ter um contrato, a gente contratou a Saad Filipelli e propaganda de graça. Eu precisava vir à cidade todo dia. Então eu batia ponto na Saad todo dia. E um dia eu tô lá, usando um computador, lendo um jornal, não sei o quê, batendo papo com as meninas. Aí uma secretária assim, ih, Léo, entrou uma vaga aqui com a tua cara. Tinha acabado de entrar a vaga da Vela. Eu falei, deixa eu ver. Passa para a Ruth, não passa para ninguém por enquanto, não. Eu tenho hora com a Ruth era a minha consultora, eu tenho hora com ela amanhã. Aí ela não passou para ninguém, foi a primeira vaga que chegou para a Ruth, eu fui o único currículo que a Saad mandou para a Vela e deu certo. Porque eles acham que não precisam ir. Vão ficar em casa, na praia, ou não sei onde. A empresa vai lá buscar você. Aí acaba o contrato, a empresa é uma droga, não conseguiu me recolocar. É bem interessante isso. Assim, o outplacement, quando o cliente é pessoa jurídica,
Normalmente aquele executivo, ele acabou de receber a verba remuneratória dele. Então ele normalmente prefere até um período sabático. Quer viajar, vai para o exterior, um mês. Eu respeito isso. Acho até que faz sentido, dependendo da história. Né? E quando ele vem, muitas das vezes ele acha que não precisa rever currículo, não precisa absolutamente de nada. De absolutamente nenhum tipo de assessoria na fase preparatória, do treinamento, vamos dizer assim. Porque o meu treinamento, ele é muito detalhado, eu sou muito exigente. Eu acho que esse é um diferencial, sem pouca modéstia, mas assim, de algumas consultorias. Então, eu gosto do olho no olho, no presencial ou vídeo. Eu tenho material físico, tenho, mas o que faz a diferença não é eu criar um avatar, um bonequinho no meu site para ficar falando com o meu cliente o que é outplacement, entendeu? Quem Sim. fala sou eu, entendeu? Então, e é no olho, e cada história, apesar de ter um material, ter tudo que é resultado do meu conhecimento de mercado, benchmarking, literatura e histórias vividas, eu montei um programa. O que faz a diferença é a conversa, o que você me passa, o teu input e o que eu te devolvo. Então, imediatamente o cliente percebe isso, essa diferença. Eu já fiz outplacement, por exemplo, editora de um grande jornal brasileiro, que foi desligado. Não preciso de currículo, porque afinal eu sou editora de jornal, tal, não sei o que. Perfeitamente. Aí começamos a trabalhar e não, você pode pular esse módulo, porque eu não preciso disso nem disso. Falei, olha, se nós pularmos esse módulo, eu não vou poder apresentar você na prospecção, porque você acaba sendo um produto meu. Eu vou apresentar você para o mercado com a chancela da Agnes, treinada por mim. Tá bom, Robson, vamos lá, vamos adiante. Aí fomos. No final ela falou, Robson, eu pensava que eu sabia escrever currículo. Mas ficou completamente diferente. Sem desmerecer o trabalho dela e o conhecimento dela como editora, é completamente diferente o currículo. Então o currículo dela era quase que um lato sensu, aquele currículo que não é corporativo. Então nós alteramos completamente e ela percebe isso. Agora, tem o cliente de outplacement que é pessoa física, que é diferente, que é executivo também. Eu tive um cliente, um presidente de uma empresa, que a empresa contratou uma consultoria grande de outplacement, mas ele já me conhecia porque era cliente de hunting, de coaching também. Ele deixou de fazer com essa empresa grande para fazer comigo o outplacement. Tem isso também. Mas tem outros executivos que contratam outplacement, pessoa física, e eles normalmente já têm um perfil diferente. Porque eles vão até a consultoria depois de um longo período de tentativas e fracassos. Ou de recolocação, mas que não deu certo, ficou pouco tempo numa empresa, ou está 1 ano, 2 anos desempregado, e ele vem e ele está pagando do bolso, então ele tem pressa. E esse é pior ainda, porque esse é o que quer pular mesmo as etapas, que ele quer ir logo para a prospecção. Sim. Então você tem que trabalhar isso para ele entender o diferencial, como é o trabalho. Até ele entender isso, invariavelmente todos os meus clientes percebem isso. E até mesmo porque o trabalho de outplacement é um programa que ele serve para a vida, não é só para recolocação, é para a vida, porque tem muito coaching envolvido. E ele não tem, assim, o objetivo dele é a recolocação profissional, mas não há essa garantia. Sempre, isso é claro, tem que ficar claro, não há uma garantia da recolocação. Há uma garantia de se potencializar a empregabilidade dele no mercado de trabalho. Há uma garantia que ele vai ter um coach por trás, um facilitador. Há uma garantia que nós vamos estar envolvendo ele em alguns processos. Mas tem momentos que eu chamo de hora da verdade, que esse meu cliente vai ser ele face to face com a empresa. E aí ele tem que estar muito bem treinado para fazer bem, né? Eu costumo dizer que o projeto não é meu, o projeto é dele. É o projeto Você S.A.
voltando aqui no Você S.A., mas o projeto é dele. Ele é o dono do projeto. Eu sou apenas um... Você mostra os caminhos melhores para ele caminhos, eu procuro, não dou respostas para quase nada. Na verdade, eu gosto muito de perguntas poderosas, mas que é a essência do coaching, né? Mas a resposta é ele que tem que encontrar, que a vida é dele, não é minha, né? Então, até a resposta para a minha vida, às vezes eu tenho dificuldade de encontrar, né? Quem sou eu, né? Então, a humildade também do coach e do consultor no outplacement também, eu julgo como fundamental para que o processo dê certo. Essa coisa de se postar como dono da verdade, sabedor de tudo, não. O trabalho é de troca. Eu já fiz outplace para pessoas da indústria do café, aviação, ferrovia, petróleo, indústria farmacêutica, telecom, né? No caso da empresa dele, hotelaria. Então são tantos segmentos que eu aprendo muito. Então é um trabalho de troca. Eu aprendo sobre café, aprendo sobre navios, sobre várias coisas. Então, essa troca, ela é importante porque eu, além de me ajudar muito, porque eu já venho iniciando um trabalho de outplacement com você e com informações de vários outros mercados. Então, eu acredito que me capacita para enxergar em você competências transferíveis. Porque você, às vezes, tem 20 anos numa empresa só de gás, 30 anos e você só sabe falar de gás. Sim. Ou, sei lá, agora eu estou com um caso. Logística e indústria farmacêutica. O cara só faz. Então, nós estamos até numa fase de mapeamento de mercado e o cara só coloca empresas de logística na indústria farmacêutica. E eu consigo com esse background, que eu acabo aprendendo de outros clientes, porque no outplacement, no final do programa, eu é que sou treinado. Uhum. Sim. Porque o executivo vai para o mercado e ele me dá feedback de mercado. O Robson, o Léo me liga, Robson, o Paulo não quis me atender não, disse que não te conhece. Eu falei, não me conhece? Não lembra de mim? Não lembra do RH Debate? Como assim? É isso mesmo. É isso mesmo. Pô, eu ajudei na carreira dele, como é que ele não lembra de mim? Né? E aí, eu coloquei ele lá, pô. Eu que coloquei o cara lá e ele agora não lembra de mim. Ele, inclusive, deu uma palestra maravilhosa que lotou lá o auditório. Ele não lembra de mim? Pô, então, o que acontece? Esse cliente, aí eu cheguei para ele e falei, cara, já pensou em infraestrutura? Transporte marítimo, logística, distribuição. Ele começou, mas é tão óbvio o que eu falo e que as pessoas, e isso até, eu não sei, mas as pessoas falam assim, Robson, mas isso daí que você falou é uma descoberta, é uma alquimia, mas na minha cabeça é óbvio, porque eu já carrego esse outro conhecimento de outros mercados, então eu acho que eu consigo visualizar essas aberturas. Os antolhos dele estão todos fechados para aquele mundo que ele vivia. Eu já fiz outplacement para uma pessoa, que é meu amigo até hoje, alguns verão amigos mesmo. Eu já fiz outplacement, já teve trabalho de coaching outplacement que o cara sai da empresa e quer fazer comigo. O cara sai da empresa e quer fazer comigo. Eu falo, cara, não faz mais comigo. Faz com o Paulo. É um consultor bom também. Não, mas eu gosto de você, eu conheço você. Cara, mas você já esgotou meu network. Você já conhece todo mundo que eu conheço. Muda o ar, né? A gente tem que ser ético nesse sentido. Isso não pode ser um vínculo acaba tendo um vínculo de dependência psicológica? É emocional. Emocional, confiança, né? Ele confia, sabe? Exato. Ele confia e tudo. Então, nesse caso aí que eu estou contando, são histórias, né, de outplace. Eu não posso dizer o nome da empresa, mas assim, ele tinha uns 25 anos de experiência na área de vendas. E chegou no nível bem alto. Ele é muito conhecido. Chegou no nível bem alto. Porque existem muitos outplaces e coaches são totalmente confidenciais, tá? Que a pessoa está trabalhando, eu só faço à noite, não posso falar. E aí eu cheguei a receber um telefonema de uma outra consultoria, onde esse mesmo executivo chegou a fazer um trabalho, falando para eu desistir, porque ele queria sair da área comercial e ir para a área de compras. A meta dele era essa. E eu enxerguei que era possível. Por vários motivos. E eu falei, ok, estou contigo, vamos trabalhar nisso. E nós começamos a trabalhar nisso.
E houve um outro consultor que soube disso, que me ligou, cara, tá louco, Robson, não faz, você não vai conseguir, porque essa pessoa assim, 25 anos na área comercial, sempre em vendas. E esse outro consultor chegou a trabalhar com ele na dita empresa. E eu falei, não, ok, mas vou tentar. E nós conseguimos. Então, é quase que assim, invertemos e ele entrou na área de compras, de supply chain, está até hoje, entendeu? Está até hoje. Então, assim, tem muita história. Tem muita coisa. Você sabe que, deixa eu contar uma história para você rápido aqui. Depois que a gente fez aquela contratação, eu chegava na empresa, todo dia o meu diretor chamava. E aí, alguma notícia? Eu falei assim, por favor, esquece, não é mais problema teu. Você contratou uma empresa e que quebrou o elo, agora esquece. Da mesma forma que a gente quer que ele esqueça e parta para a nova vida dele, aqui também tem que ser a mesma coisa. Não se amarre ao sucesso ou não do outplacement. Agora, de agora em diante, depende dele. E da empresa que nós contratamos, porque a gente confiou na empresa. Porque é difícil quebrar esse elo, né? Difícil. É complicado, né? Você me fez agora lembrar, assim, uma ocasião ele recebeu um telefonema. Tem tanta história, é muita história que eu lembro. O presidente de uma empresa falou para mim assim, grande amigo, não está mais na empresa, nem brasileiro estrangeiro, com quem eu almoçava todo mês. E eu fiz muitos processos naquela empresa. E em uma ocasião ele queria desligar um executivo que eu conhecia. E eu entendia que aquele executivo tinha um bom perfil para a empresa. E eu falei para ele, ao invés disso, por que a gente não faz um coaching e me dá 6 meses para recuperar esse cara? Ele concordou e esse executivo está lá nessa empresa até hoje. Entendeu? Então, existem situações que às vezes não é o desligamento, não é o outplacement, às vezes é o coaching. Eu já recebi também contato de empresas, no caso, uma historinha rápida, que eles queriam outplacement para um executivo que era o presidente da empresa. O próprio presidente. De uma empresa multinacional. O próprio presidente. E não foi o presidente que pediu. Aí eu não posso falar muita coisa. Por uma questão comportamental, de liderança, estilo de liderança. Porque o coaching é outra coisa muito importante. Quando eu estou falando aqui, gente, em coaching, é coaching executivo, ok? Não estou falando de coaching de vida, não estou falando de, sabe, copo meio cheio, meio vazio, não. Respeito, mas é um outro tipo de coaching. O que eu estou falando é coaching executivo, onde tem um objetivo de desenvolver competências de liderança para um executivo, que podem ser as mais variadas possíveis. Então, pode ser visão de negócio, pode ser motivação para o negócio, team building. Tem várias competências ligadas quais são as competências que um líder deve ter. E essas competências precisam estar associadas não só com a competência do cargo, que varia de empresa para empresa, mas também e principalmente com as competências organizacionais, que tem que estar tudo conectado. Né? E aí, às vezes, a gente pode entender que as competências da pessoa não estão alinhadas com a competência do cargo que ele exerce. E aí há de se trabalhar aquela competência. Então vamos demitir? Não necessariamente, porque competência se desenvolve, seja qual for. Eu posso garantir isso. Então, assim, eu não consigo falar em público. É possível. Qualquer pessoa consegue falar em público. Não consigo escrever bem, não consigo expressar minha opinião. Isso tudo tem treinamento. Aí é um outro tipo de coaching. Então é um coaching de carreira, aí é um pouquinho diferente. Mas voltando para o coaching de liderança, o executivo que vende muito, né? Lembrei disso, eu estava tentando lembrar essa outra história, saindo do presidente. Uma outra empresa ligou para mim pedindo um coaching para um executivo, era um diretor comercial, que vendia horrores, eu tenho certeza que você já passou por isso, vendia horrores, você da área comercial, mais ainda, horrores. Ele era estratégico para a empresa, mas o presidente queria demitir. E ele fazia negócio, dava lucro. Mas por quê? Porque ele era uma pessoa muito indelicada com todos.
insubordinada, inclusive com o próprio presidente, porque ele se sentia o dono da empresa, se achava assim, a última bolacha do pacote, porque era o cara que vendia mais, era o diretor e vendia muito. E nós fizemos um coaching com ele, foi um coaching difícil. Eu tive uma gerente de marketing Foi um coaching que difícil. se achava dona da empresa. Tem uns que se acham. E aí, A área comercial quando tem a isso. Procter chegou, eles tiveram algumas reuniões, aí o diretor de RH da Procter me chamou e queria falar sobre ela. Eu falei, você tem toda a razão. Mas por que você nunca fez nada com ela? Porque ela tem uma ligação muito forte com o presidente. Ainda bem, com a gente não tem. Tchau. Foi embora. Tchau. Não tem jeito. Se deixar, eu vou falando. Só, eu queria te fazer uma outra pergunta, um pouquinho instigativa agora. Existe uma profissão que sempre foi muito certo glamour do mercado. Você teve pessoas incríveis, personagens incríveis. Não, uma pessoa. Existiam personagens incríveis, pessoas incríveis dentro desse segmento. Como vai o segmento do headhunting hoje em dia no Rio de Janeiro? No Brasil, no Rio de Janeiro, praticamente. Tem muita gente fazendo, mas tem gente fazendo mesmo? Gente fazendo ser humano, mesmo? carne e osso. Ser humano, carne e osso fazendo. Bem, amigos, nós estamos aqui patrocinados pela Interlife. Mas eu tenho uma dúvida, Paulo. O que é a Interlife? A Interlife é um cartão benefício que ela atende uma área que as operadoras e seguradoras de plano de saúde não atendem. Ela atende a área ambulatorial, somente consultas e exames. E é praticamente um plano de saúde, de uma forma parecida, né? Exatamente, é um plano de saúde na realidade, só que é ambulatorial. Mas não é caro, não? Não, tem um preço, até por ser ambulatorial, tem um preço muito convidativo. Inclusive, se vocês quiserem, entrem aqui no QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela e vejam os valores. Se a sua empresa não tem caixa para bancar um plano de saúde para os seus funcionários, a Interlife é a solução. Porque vai tirar as pessoas das clínicas da família, do INSS, na parte ambulatorial, que fique bem claro isso, tá? Para ter atendimento em clínicas, em boas clínicas, por um valor bastante reduzido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas empresas hoje que optam por dar o plano de saúde, porque tem que dar, se não perde competitividade, só para o funcionário. Então ela poderia ter o plano de saúde para o funcionário e fechar um contrato com a Interlife para os dependentes dos funcionários? Muito bem observado, Léo. Exatamente isso. Então, se a sua empresa oferece plano de saúde para os funcionários, mas há uma demanda para que os pais desses funcionários que não estão cobertos no plano de saúde tenham algum tipo de benefício, a Interlife é a solução para isso. Porque você pode dar para os dependentes do funcionário que não participam dessa cobertura o plano Interlife. Na área ambulatorial, eles vão estar plenamente atendidos. Aí, pessoal de RH, não tem mais desculpa, né? Agora, chama o pessoal da Interlife, vai conversar e é mais um benefício legal que vocês podem estar dando para os seus funcionários. Exatamente isso. Então, Interlife, só procurar aqui no QR Code e vocês vão ver que realmente é muito bom. E atende em 11 estados. Eu ainda estou aqui. Esquece você. Tem alguns. Porque você tinha certos nomes que eram endeusados, mas que morreram já. Então, mas aí, morreram, se aposentaram. E o mercado perdeu um pouquinho do glamour, até por causa de pandemia, por uma série de coisas, né? Agora que a gente sente que as coisas estão começando a se realinhar, se atender o telefone e o cara do outro lado falar alguns nomes, é para acreditar mesmo, né? Mas são muitos ou poucos nomes, não precisa dizer nomes. Não, vamos lá. Ótimo isso. O que acontece? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou no mundo de Pazárgada. Mas, inclusive, as empresas mudaram. Eu vou, antes de falar do headhunting, eu vou falar do outro lado, do contratante. Uhum. Então, o contratante também mudou. Não são nem todas as empresas que o contratante tem a senioridade que outrora tinha. Uhum. Entendemos isso, porque a juventude também mudou, é outra geração, né? Os meios de comunicação,
a velocidade da informação, a tecnologia. Isso tudo corrobora, contribui. O próprio perfil de quem está procurando Exatamente. Então, o gestor de recursos humanos, o dono de um negócio, o responsável por um recrutamento e seleção, hoje, na faixa de 30, 40 anos, ele dificilmente até faz reunião presencial. Ele faz muitas vezes por vídeo. Às vezes até... Eu já recebi pedido de... Essa semana recebi um pedido de proposta. Eu sou da empresa tal, queria saber do serviço tal, pode mandar a proposta por aqui pelo e-mail. Falei, não, vamos conversar. Eu preciso entender o cenário. Sim. O que está acontecendo, qual é a dor, né? Você já viu um médico, né? Ele não vai passar um remédio. E queria uma receita, passar um remédio para o sujeito, não sabe nem qual é a dor dele, não precisa pelo menos, né? E a pessoa entendeu e parece que vai ser amanhã, reunião, 11 horas da manhã, minimamente por telefone. Uma primeira reunião para entender. Mas esse é o perfil, sendo bem econômico aqui nas palavras, né? Esse é o perfil do contratante hoje, na maioria, quando é de RH. Fora aquele que não é de RH, que aí é o dono do negócio, que aí as dificuldades são outras, né? Que não é o dono do negócio. Ou, às vezes, a empresa que nem tem um RH estruturado e quem faz aquilo, às vezes, é uma secretária, é uma gerente de facilities, enfim, alguém de outra área. E que acaba ali, departamento pessoal, né? Nada contra, eu fui gestor de departamento pessoal também. E do outro lado, agora me aproximando mais na sua pergunta, do outro lado temos um mercado onde tem a inteligência artificial, eu costumo chamar de avatares, né? Tem os avatares, que você conversa com a máquina. Eu tive um cliente que fala inglês fluentemente, fala espanhol fluentemente, participou de um processo de hunting numa dessas, é melhor não falar nomes, grandes, e o processo tem várias fases, inglês, etc. Aí ele foi fazer a prova de inglês, tirou 3,4. E o cara morou lá fora. E tem um outro caso de uma pessoa, isso foi conhecimento até do mercado, que publicou o próprio perfil da vaga dela em um desses aplicativos, foi concorrer à vaga e ela foi reprovada. É isso que a gente tem. Poderá evoluir? Poderá. Deverá evoluir? Deverá. Acredito que vai evoluir. Mas ainda, agora, é mais barato, para algumas empresas pode valer mais a pena contratar. Você está falando... Eu estou falando de tecnologia. Contratar headhunter, avatar, tecnologia, aplicativos. Você não fala com pessoas, você fala com um sistema que vai para um banco de dados, vai fazer uma triagem, vai captar alguns currículos, vai entregar. Pode dar certo, 10 tiros acerta um, ok, é igual a exploração de petróleo, né? Então, pode ser mais econômico. Às vezes a empresa não tem estrutura, ok. E tem também outro modelo, porque o mercado ele disponibilizou muita gente, e que acabaram abrindo consultorias e trabalhando no modelo solo. E isso também barateou o mercado. E às vezes, assim, você saiu da empresa, da Merck, e está em casa sendo consultor, a Merck já te conhece, vai contratar você, que vai cobrar muito menos do que a Agnes. Entendeu? Então, isso também tem no mercado. Ok, faz parte do jogo. E outras que vão para como é que se chama? E-recruiting, que são empresas que têm bancos de dados gigantes e você contrata um pacote, a gente sabe todas elas que existem no mercado, você contrata um pacote e vão buscar profissionais lá. E fora o e-recruiting profissional, que é muito bom, todos os headhunters usam, que é o LinkedIn, esse eu acho que é bem público, que é bom e atende em alguns aspectos, que fez a gente ganhar tempo, mas concorre ao mesmo tempo, mas ok, mas que é diferente do e-recruiting, LinkedIn, apesar deles terem lá um modelo de recrutamento e seleção, mas onde tem esse banco de dados de currículo, muitas empresas também contratam esse tipo de serviço, mas dificilmente empresas que têm estruturas grandes de recursos humanos. E aí são aquelas empresas estruturadas, como era a Glaxo, onde eu trabalhei
14 anos, como era a Merck, certamente. Como são as farmacêuticas, grandes farmacêuticas, empresas de petróleo de grande porte, e aí vai, algumas empresas. Que tem um RH mais estruturado, então tem uma área de recrutamento e seleção, e que acabam contratando empresas de hunting, não por falta de capacidade de produção, mas às vezes é pela urgência e especialmente pela confidencialidade. Então a confidencialidade é o que ainda sustenta, na minha opinião, o trabalho de um headhunter mais clássico. Então, entrou um CEO na empresa X de bebidas. Pode ter certeza que não foi no e-recruiting. Não foi num aplicativo desse do avatarzinho que não foi. Foi um headhunter conhecido que faz um trabalho mais estratégico, conhece o negócio da empresa para trazer os candidatos com maior potencial de aderência àquela missão, àquela estratégia do negócio. Entendeu? Nesse sentido, eu acho que o headhunter sobrevive. Mas se você cair um pouquinho numa linha ali de gerência pleno para baixo, aí a coisa se confundiu, a briga fica mais difícil e por isso também que eu acabei abrindo a Manus, que é a empresa que trabalha com um outro tipo, tem uma outra pegada. Então hoje eu recebo demandas, tem empresa que procura a Agnes e fala assim, eu preciso de um gerente de contas. Qual é a sua empresa? Então vamos imaginar que a empresa é uma empresa que vende roupa na Baixada Fluminense. Bacana, legal. Não tem perfil de hunting. A gente já conhece o perfil do tipo do mercado. É um perfil de humanos. É um perfil que vai... E aí a Manus vai concorrer com esses e-recruiting, vai concorrer com... Então eu criei para concorrer com esse nicho que é muito bom. Nada contra. Mas não é hunting, é um recrutamento e seleção. E existe uma diferença muito grande também entre o hunting e o recrutamento e seleção, para quem não sabe. No hunting, você vai para um mercado normalmente indisponível. Aquele cara não está procurando emprego. E eu tenho que te convencer que eu vou te oferecer um mundo melhor no meu cliente. E eu tenho que estar convencido disso, porque eu estou trabalhando com vidas e com a tua família. Eu tenho histórias de hunting aqui que não dá tempo de contar. Eu vou contar só essa, que eu não tem como me furtar. Dá tempo ainda? Eu tirei você de uma empresa, essa é uma história que eu vivi. Botei numa grande empresa, era uma quarta-feira, tudo certo. O diretor da empresa, do meu cliente, me liga na tarde de quarta-feira. Robson, oi. É o seguinte, houve aqui uma ordem mundial de proibir todas as contratações, todas as unidades, todas as filiais no mundo. Infelizmente, o Paulo não vai poder mais entrar na empresa na segunda-feira. Isso era uma quarta-feira à tarde. Mas como assim? Ele já pediu demissão da empresa dele? Sinto muito, não posso fazer nada. E o Paulo, já liguei para o Paulo, ele já está sabendo. Aí eu falei para esse meu cliente, era um cliente meu, relação profissional. Meu cliente, entendo, respeito, mas eu não vou dividir isso com você. Eu vou ter que dividir essa bola com você. Ele, o quê? Eu dou para você. Estou resumindo, não foi assim que eu falei, mas só para a gente ganhar tempo. Eu lhe dou 2 horas para você resolver isso. Se você não resolver, eu vou ligar para o seu chefe, para o chefe do seu chefe, para o chefe do seu chefe. Mas eu vou ter que me mexer, porque eu mexi com uma família, eu mexi com uma vida. Alguma coisa você tem que fazer. Você, por favor, resolva isso. Ele desligou. Em 1 hora, 1h30. Aí eu liguei para o candidato. Aí o Paulo já estava com a netinha, ainda lembro disso. Estava com a netinha no ombro e falou assim para mim: não, agora eu tô ferrado, vamos dizer assim. Eu tô ferrado, porque eu já estou no shopping com a minha neta. A empresa que ele trabalhava era uma empresa alemã, de dono, um alemão. Ele tentou voltar, esquece. O cara não quis, ele ficou demitido. Então eu fui demitido e agora estou desempregado. Eu tinha emprego, estava bem no meu emprego, me ofereceram outro, aceitei e agora estou desempregado, estou sem nenhum dos dois. Calma que eu vou resolver isso, eu vou ter que resolver. 1h30 depois, esse meu cliente me ligou e ele conseguiu a aprovação. E aí o candidato entrou na segunda-feira, assumiu, ficou lá muitos anos, deu tudo certo no final.
Então, às vezes, isso eu digo assim, para a carreira. Não é só para mim. O que eu pratico com a consultoria, eu sugiro muitas vezes que o executivo pratique na vida, que o profissional, não precisa nem ser executivo, o profissional pratique na vida. Tenha autenticidade, sabe? Acredite naquilo, que se ele for de boa fé, de bom coração, o outro lado vai perceber. Sabe? Que ele está indo, não é para prejudicar ninguém, é para fazer o bem. E a coisa aconteceu e esse cliente é meu amigo até hoje. Ele sabe de quem eu estou falando. Boa história essa. Sabe que é engraçado, né? Aconteceu comigo. Eu tenho muita história boa. Eu trabalhava na Mundial, Artefatos de Couro, e uma vez recebi um convite, eu tinha um trabalho muito forte com o sindicato. Você como candidato? Aconteceu com você? Candidato. E eu tinha um trabalho muito forte com o sindicato, e aí eu recebi uma proposta para fazer parte de um processo para consultor de relações trabalhistas nacional da Brahma. Eu falei, tá legal, avisei minha diretora, que era a filha do dono mundial, o Janine, não, vai lá, vai fazer o processo. O processo todo. Terminou o processo, aí a Kátia, que era a menina da primeira seleção, Léo, o diretor te adorou, você está contratado, era o dobro do meu salário. Me levou para conhecer o restaurante que eu ia comer, que era o que tinha chopeiras, para tomar chopp na hora do almoço. Maravilha, tudo certo, feliz da vida, estacionamento, ali perto da Marquês de Sapucaí, ali. Eu ia começar numa segunda-feira, 7 de julho, uma coisa assim. Na quinta-feira eu recebi uma ligação da Caixa. Léo, já tinha entregado documento, só não tinha assinado o contrato. Recebemos uma ordem agora, cancelando todas as contratações cujos contratos não foram assinados ainda. Quê? Hein? Aonde? Hein? Você me desculpa, falei, filha, não posso fazer nada, você não pode fazer nada, você recebeu uma ordem, tá legal, tudo bem. Ok. Tá aí, da minha sala, Janine, ela, oi, melou. O que houve? Eu contei, ela assim, meu Deus do céu, o que é isso? Como é que pode? Não, fica aí, fica tranquilo, fica aí, não esquenta a cabeça. Aí depois eu fui saber, era o Banco Garantia que tinha comprado a Brahma e cancelou todas as contratações. Aí minha mãe, liga pro Beto. O Beto era neto do meu pediatra, quando eu era menininho. E o que tem a ver o pediatra? Dr. Otávio da Veiga e o Beto. Beto do Banco Garantia. Do banco. Lema, era Beto, neto do teu pediatra. Era neto do meu pediatra. E tomava banho de piscina junto comigo na casa dele de Petrópolis, a casa do meu pai era do lado. Eu não vou ligar pro Beto. O Beto não vai abrir uma exceção por minha causa, pelo amor de Deus. Isso é uma ordem empresarial deles, algum motivo tem. Aí eu fui saber, depois disso, assim que eles assumiram, 1000 gerentes foram demitidos. Porque a Brahma era uma Você farra não ligou gerente. mesmo pro Não Beto? liguei. Nunca falei com o Beto. E não entrou na empresa? E não entrei, continuei na Casa 20, foi uma maravilha. Porque logo depois surgiu a Quinterer na minha vida. Uma baita empresa, multinacional. Né? Então, ótimo. Essas histórias acontecem. São histórias que acontecem. Tenho várias. Assim, você contando aí, mais uma bem rápida. Eu fazendo hunting para uma empresa de petróleo. Me liga o diretor, Robson. O diretor que estava em contato comigo. O presidente entrevistou todos os candidatos. Ele adorou uma determinada candidata, que foi a única candidata que ele levou ao elevador. A pessoa que eu estou contando isso vai lembrar dessa história, se assistir esse podcast. Aí, falei, pô, que bacana. Não, ele adorou e ele ficou muito tempo, sabe quando tem sinergia, o cara fica muito tempo entrevistando, levou até o elevador, o presidente. Aí, o elevador chegou, a porta abriu, a candidata entrou no elevador, o presidente falou assim, do lado de fora, aguarde que eu vou lhe mandar uma proposta de emprego. A pessoa do outro lado respondeu, manda que eu vou pensar. Fudeu. O presidente olhou para o diretor, pensar, e a porta fechou. Não mandou. Isso é trabalhar com gente. Tá? E aí o diretor falou para mim, Robson, o cara não quer mais mandar. Só a última frase dela destruiu ela. Sim. Completamente. Vou pensar.
E ela ficava ligando para mim, não, porque o presidente disse já que pensou? você ia mandar, que ele ia mandar e tal. E o presidente, eu tive que, né? Ele está esperando você pensar, filho. Está esperando até hoje. Enfim. Então, a postura do profissional no dia a dia ela é muito importante. Às vezes, pequenos nadas fazem toda a Você diferença. fala muita coisa com a sua postura, com aquilo que você disse, e diz outras coisas que não é o que você está falando objetivamente. Não é? Então, uma resposta dessa para o presidente, assim, que arrogância da pessoa. No mínimo, ele vai Exato, pensar com isso. certeza. Aí, estamos chegando no fim, praticamente, Já? mas eu queria fazer uma última provocação para você. E temos aqui... Sabe aquele executivo com 40 anos de empresa, se acha intocável, se acha indestruível e um belo dia ele recebe a comunicação de que ele está na rua. É claro que a primeira coisa que ele pensa é fudeu. Explica esse fudeu pra gente. E é isso mesmo? E é isso mesmo? Nós estamos aqui provocando por isso mesmo. Eu costumo brincar no fudeu, né? Vamos lá. Fui esquecido, fui demitido e fui ultrapassado, né? Quando a pessoa... tem pessoas que na carreira acham que são intocáveis, que nada vai acontecer e não se ajustam, não se adaptam. Eu sou de uma geração, nós somos de uma geração que nós vimos a TV a cores, né? Vimos a entrada da internet, o celular, agora essa os aplicativos. Todinha nós estamos acompanhando. Toda. Isso aí é um privilégio nosso. Né? Nós vimos uma transição. Verdade. Alguns acompanharam. Olha aqui. Só garotão aqui na tecnologia, no digital, né? Então, nós acompanhamos, né? Mas, trazendo esse pequeno exemplo para o dia a dia da empresa, e a depender da empresa, vamos lá, uma empresa paternalista, que existem muitas aqui no Brasil, de dono, ou mesmo menor, pequena, mas paternalista, onde aquela pessoa é o queridinho do presidente ou da diretoria e acha que nada vai acontecer e aquela empresa é vendida. Pum! Acabou a história do cara. E quem entra não quer saber. Ou uma pessoa que, não, eu tenho dificuldade no inglês. De novo, competência, conhecimento se adquire. Tem que ter vontade, tem que querer, tem que ter disciplina, né? Entusiasmo, que para mim é uma das palavras mais importantes, que é aquela ligação que você tem com o seu ser superior, seja ele qual for, com aquilo que te eleva, né? Bom, isso me entusiasma. Então, para mim, a palavra mais importante, inclusive no hunting. O headhunter, para mim, ele tem que ter entusiasmo. Se ele pegar uma vaga, isso é muito difícil, então tá bom. Então, vou passar para outro, entendeu? Porque tem que ser difícil. Se fosse fácil, todo mundo tinha. O cliente nem mandava para gente aquele perfil. E aí, a pessoa, de repente, ela é desligada. Ou porque ela não percebe sinais na empresa, e os sinais são emitidos, invariavelmente são emitidos. Quantas vezes a pessoa me procura, você está percebendo algum sinal? Não estou. E daqui a pouco o Robson foi demitido. Então tinham sinais e a pessoa tem dificuldade de perceber. Tem dificuldade. Isso é até na relação de trabalho. Tem sinais que são passados e ela não percebe. O ser ultrapassado é uma permissão, às vezes, que aquele executivo dá. Eu já ouvi até de um chefe que eu tive, Robson, não quero ser diretor. Você conheceu, eu falei o nome dele mais cedo. Eu não quero, ele falava isso para mim, eu não quero ser diretor. Por que você não quer ser diretor? Porque eu não quero ir no aniversário do cachorrinho do presidente, não quero pegar ninguém da família do CEO que está chegando para levar para passear no Cristo Redentor, eu não quero ir para boate e tal, eu quero ter minha privacidade, quero ter minha vida pessoal, minha qualidade de vida com a minha família. Era uma opção dele. E é por isso que eu não quero falar inglês. Eu ia nos eventos com outros idiomas com ele, basicamente para traduzir. Eu tinha 20 anos de idade, talvez, entendeu? Era um garoto. E eu adorava, porque para mim aquilo era... maravilha, né? Copacabana Palace e tudo, e era só para traduzir. Eu era o tradutor dele. O que está falando? E eu ficava traduzindo. Entendeu? Mas ele não queria. É uma decisão dele. Então, essa pessoa... Tem pessoas que têm esse limite, esse teto profissional.
Eu quero chegar até aqui, estou feliz aqui e não quero subir. Essas pessoas são invariavelmente ultrapassadas, né? E aí? Isso já aconteceu com você ou não? Pode ter acontecido. Se não aconteceu ainda, cuidado, vai acontecer. Se você estiver nessa linha. Então, procura trabalhar, assim, tá sempre se atualizando, se expondo, tudo dependendo do seu teto profissional, aonde você quer chegar. Quem sou eu? Porque o modelo de felicidade é de cada um. De cada um. Né? É de cada um. Agora, se isso já aconteceu, o que fazer? Os motivos são vários. Agora, o que fazer? Procura no Outplacement, que aí eu ajudo. Maravilha. Ok. Robson, muito obrigado. Né, Obrigado pela sua presença aqui. Espero que tenha Mais ajudado. eu repito, porque assim, cada entrevista que a gente faz é um assunto diferente, uma pessoa diferente, e eu fico cada vez mais preso a esse mundo, a essas entrevistas, porque são pessoas fantásticas. Você entrou por rol das pessoas fantásticas que nós temos aqui entrevistado. E, Robson, esperamos que você volte de novo. Não esqueçam, o Robson você não sabe ainda, vai saber agora. Quando nós tivermos um ano de podcast, será em janeiro ou fevereiro? Janeiro, né? Janeiro. Fevereiro das gravações. Nós vamos lançar o prêmio, já lançamos, né? Vai ter a premiação dos melhores podcasts. O Robson está concorrendo. Votem no Robson. Achei muito boa a sua entrevista. Pontos totalmente diferentes que nós já tivemos aqui. Parabéns. Obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. Tá? Ganhou mais um admirador. O número de visualizações, de curtidas vai estar sendo contado. E, por favor, inscrevam-se. É grátis, não paga nada para ser inscrito. É só acione botar o lá, sininho, inscrever-se. É só inscrever e acione o sininho para ser avisado dos próximos podcasts. Nós estamos com um acervo gravado fantástico já. Gente muito boa. O Robson vai deixar, nós vamos ter aqui depois todos os links do Robson. Quem quiser fazer contato com ele, vai ficar aqui no nosso E podcast. qualquer pergunta, ele também podem fazer direto ou podem fazer através do podcast também. Exatamente. Por favor. E foi um grande prazer. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço aí a todos também que assistirem. Espero estar aqui outras vezes. E estou acompanhando, inclusive, o RH Debate Podcast já desde o seu início. Muito bom, muito boas entrevistas. Independentemente de quem vai ganhar esse concurso. Você vai estar lá, com certeza. Mas assim, o que importa é a gente gerar o bem, né? Gerar o bem e fazer o bem. Que esse é o grande mote nosso. Muito obrigado. Maravilha. Maravilha. Gente, eu voltei para o mercado também de consultoria. Tá? Eu estou na Interage. A Interage é uma consultoria de recursos humanos que tem várias soluções que permitem que a gente possa ajudar os nossos clientes em qualquer área de recursos humanos. De recrutamento de seleção a plano de cargos e salários. Qualquer coisa, acessem também pelo QR Code e venham ficar com a gente. E contem com a sua bagagem em recursos humanos, que é pequenininha, né? 40 inteiro. anos de mercado. Ok, mesmo. gente. Obrigado, Interlife. Obrigado, Interage. Por lá. Bem, amigos, agora estamos entrando na parte de membros. Por enquanto está aberto para o público em geral, mas isso aqui daqui a pouco vai ficar fechado. Essa é a segunda parte do podcast, só para aqueles que forem membros. Então vamos lá, nós temos aqui 3 perguntas. Exato. Quer começar? Vou começar. Robson, no mercado de trabalho cada vez mais automatizado, né, com habilidades constantes em evolução, como você vê o papel do Headhunter e da empresa de outplacement daqui a 5 anos? Quais as novas habilidades e ferramentas que serão essenciais para se manterem relevantes? O mundo, como a pergunta já deixa bem claro, ele está muito digitalizado, muito tecnológico, né? Então, hoje já existem algumas ferramentas que no início não existiam. Como, por exemplo, tem consultorias onde o trabalho eu vou primeiro falando do outplacement, o trabalho de outplacement já é feito totalmente à distância e muitas vezes com quase que um EAD.
quase como se fosse um EAD, que tem já os módulos, a pessoa preenche, vai respondendo, e tem encontros com o consultor por vídeo de 1 hora e acabou, e eventualmente pode ter um presencial. Então, esse distanciamento do assessorado, né, no outplacement, já se iniciou. Eu acho que isso tende a aumentar mais ainda no mercado. Você vê isso como positivo? Eu não vejo como positivo. Mas eu acho que isso já é quase uma realidade, já é uma tendência forte. Irreversível? Irreversível. Acredito que sim. Porém, eu acho que eu estarei no time dos resistentes, entendeu? Acredito eu, entendeu? E continuarei, eu tenho também, eu faço outplacement à distância. Agora mesmo, eu acabei de fechar um em São Paulo. Já fiz gente Inglaterra, já fiz norte do país, sul, fiz um agora mais recentemente Bahia, e aí a pessoa às vezes vem ao Rio, aí eu faço um intensivão, aproveito que a pessoa está no Rio, aí eu faço assim 2, 3 dias seguidos para nos conhecer. Mas é possível você fazer por vídeo alguma coisa, mas a interação é gente com gente. Sim. Mesmo por vídeo. Mantendo isso, eu mantenho isso. E por outro lado, o perfil do profissional em si, ele está cada vez mais tecnológico, porque os profissionais também já têm muito, os jovens principalmente, já têm muita resistência em trabalhar no presencial. Tem empresas, quase que eu falei o nome de uma, mas de petróleo grande, que voltou para o presencial e está tendo problema. Fica aqui no Rio de Janeiro. Voltou 100% presencial. Isso está tendo problema. Então, você deve saber de qual empresa que eu estou falando. Então, o hunting também, cada vez mais digitalizado, já é uma realidade muito mais visível do que o outplacement. O cenário, ele tá no hunting está bem mais avançado. Eu tive agora lembrei, tive um funcionário meu que saiu da minha empresa numa boa, porque a Agnes é um celeiro de talentos, eu costumo dizer que é um celeiro de talentos. E eu quero perder os meus consultores mesmo, porque eu quero que eles vão, eu chamo de agnianos, que os agnianos eles estejam espalhados. Eu tenho agniano em várias empresas, entendeu? Assim como você comentou daquela menina que foi sua estagiária. E ele foi para uma empresa grande, ele está lá há uns 2 anos. Sabe o que ele me disse? Não conhece ninguém na empresa. Ninguém. Ele nunca viu ninguém. Nunca viu. Trabalha 100% home office. O trabalho dele. O meu filho, que agora está morando em Belo Horizonte, ele trabalha numa empresa que ele também não fala com ninguém. Então, isso para chegar num nível mais executivo, demora mais. Mas isso já é uma realidade em outros níveis. Está chegando. Mas está chegando. É uma realidade. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi. Maravilha. Bom, além do currículo e das habilidades técnicas, quais características pessoais e valores você considera mais importantes em um candidato nos dias de hoje? E como você identifica e avalia essas qualidades durante o processo de seleção e placement? Bom, sendo quase que um conservador às vezes nessa... Eu vou aqui chamar aqui o clássico chá da competência, né? Que é conhecimento, habilidade e atitude, que eu acho perfeito para... E mais didático, mais fácil da gente falar sobre competência. Então, quando você fala aí com os principais valores, etc. Hoje, não de hoje, um profissional saber fazer já é esperado, que é o conhecimento. Aliás, saber já é o conhecimento. Saber fazer é habilidade. Isso já é esperado. Então, ter o conhecimento e ter a habilidade em qualquer profissional, isso já é esperado pelas empresas. O que diferencia uma empresa da outra é o querer fazer. Porque você pode saber fazer, mas pode por algum motivo não querer fazer do jeito que a empresa quer. E aí é onde vem o estilo, a forma, a habilidade, é o estilo pessoal dele, enfim. E aí tem isso, inclusive é a base para uma entrevista de competência.
Então, como é que se faz, como pergunta aí, como é que você faz para avaliar isso? A aplicação na entrevista de competência, eu acredito que ainda é muito, funciona muito. Onde você não julga, mas sim investiga. Eu olho mais para ele, que para ele eu não estou falando quase nada, né? Porque isso tudo ele já sabe. Que isso, pelo amor de Deus. Porque ele não vai fazer, ele vai fazer cara assim, é mesmo? Não sabia. Pois é, a gente acredita. Vou fingir que eu estou falando alguma novidade para ele. Você sabia disso, Léo? Não. Então, onde na atitude onde você investiga o quanto que aquela pessoa evoluiu ou não em determinada competência, em determinada característica, opinião de vida. Então tem toda uma metodologia onde você, enfim, leva a pessoa para o passado, vê o que ela fez, o que ela pensou, o que ela sentiu, o que ela fez, traz ela para o presente, e se ela mudaria, se ela faria de novo. Então eu já tive casos assim de candidato falar para mim assim, Robson, se eu ver aquele meu chefe, o Léo, na rua, eu atravesso a rua, não quero nem olhar para a cara dele. Então, você vê que a pessoa guardou aquela coisa, né, que a história é contada. Então, através de perguntas poderosas, você consegue investigar esses valores. Agora, quais são eles? Isso depende muito de tem muitas variáveis. Uma delas que eu acho assim, que pouca gente fala, é cultural. Na Ásia pode ser uma coisa, no Brasil pode ser outra, aqui na América do Sul outra coisa, na Europa pode ser outra coisa, na África pode ser outra coisa, um país muçulmano, então depende muito. Então eu te dar uma resposta precisa, eu estaria esquecendo outras culturas, outras religiões. Então agora, se eu te der uma resposta ocidentalizada, ok. Isso não quer dizer que é uma verdade absoluta também. Mas, normalmente, os valores têm que estar conectados com os valores que algumas empresas já têm nos seus posts e etc., nos seus manuais internos. Que normalmente são comprometimento, visão do negócio, desempenho, cliente. Então, a pessoa tem que ter estratégia. Então, tem aqueles valores. E tem um valor que, aliás, que na minha experiência eu percebo muito mais no Brasil. Uma vez eu perguntei para um executivo da Inglaterra por que só no Brasil tem esse valor? E só tinha no Brasil. Era integridade. Caráter. Só infelizmente não existe um caractômetro, né? Não existe, mas só no Brasil que tinha. Aí você ia na Europa? Não, porque isso já é esperado. Isso é esperado, isso é normal, natural. Por que vocês têm que escrever? Discutir uma coisa que... Eu quero uma pessoa que fale a verdade. Eu quero uma pessoa que seja íntegra. Eu ouço isso de cliente. Isso é descritivos fundamental para ser humano, né? Eu tenho que me adaptar. Então, valores e tal, isso depende muito de cada região, entendeu? Então, mas essencialmente falando para você, eu acho que o mais importante é que o candidato seja autêntico. Ser ele mesmo, quem ele é de verdade. Correndo todos os riscos. Porque se ele for uma pessoa... Agora mesmo, eu estou com uma posição, um gerente de aftermarket, a área de engenharia, uma empresa que atua na área de petróleo, e mandamos 3 candidatos. Um dos candidatos, no parecer, o presidente falou, eu acho que eu não quero conhecer ele não. Por quê? E eu não tinha essa informação, porque no meu relatório, que o meu headhunter preencheu, o candidato havia dito que ele quer sair da empresa atual porque ele não vê possibilidade de crescimento na empresa dele. E meu cliente disse que também não vai ter. Entendeu? Não vai ter também ali. E aí? Então, mas é melhor. Aí eu já pedi ao meu headhunter, liga para o candidato, desconstrói, entende isso melhor. E perceba se ele está tentando se vender, se ele vai mudar o discurso, se não vai. E aí você tem que investigar isso. Porque você tem que se convencer. Porque se ele vier de enrolação, é melhor que ele nem seja candidato. Nem seja candidato, com certeza. Porque vai atrapalhar a vida do cara e do meu cliente. Então, ter essa autenticidade de falar a verdade, é melhor perder aquele emprego. Então, por exemplo, idade, que as pessoas gostam de esconder. Cara,
É o que é. Eu vou matar a idade de qualquer jeito. Eu vou ver a idade. E isso pode ser ruim, bom, dependendo também da vaga. Entendeu? Número de filhos, onde mora. Entendeu? Então, ou então opiniões mesmo. Agora, aqui no Brasil, nós ainda conseguimos investigar muita coisa que lá fora não, né? Nem nome, nem endereço. Lá é Bill, né? Robert. Se você botar Bill no seu currículo, tá ótimo. Você não dizer a idade, nem... A lei lá até proíbe que você põe endereço, idade, opção sexual, gênero, né? Vamos dizer assim. Aqui a gente ainda consegue ver isso. Ajuda muito para nós. Então é isso. Beleza. Robson, não vai ficar chateado comigo, mas eu mudei minha última pergunta. Ixi, surprise. E tá dentro daquele negócio do caráter, que eu acho que é uma coisa importantíssima para a gente julgar as pessoas. Você comentou uma coisa com a gente aqui hoje que me deixou bastante impactado. Eu acho que é importante a gente passar alguma coisa para os nossos ouvintes. Me explica um pouco esse teu novo outplacement. A gente combinou que eu não ia falar isso, né? Com ele, que você combinou com ele, não combinou comigo. Eu só tem palavrão aqui em pensamento, desculpe, gente. Eu tenho, assim, uma missão de vida. Quando eu comecei com a Agnes, antes de te contar, quando eu comecei com a Agnes, eu sempre planejei, eu quero ter uma fundação Agnes voltada para criança. E seria a hora assim, vou sair de cena, vou colocar alguém para tomar conta da Agnes, não penso em vender, mas boto alguém para tomar conta, enfim, é um partner, alguma coisa, eu sou o único proprietário da empresa. E vou cuidar da fundação voltada para a criança e vou, com o network que eu construir, pedir ajuda. As empresas que já conhecem, sabem quem eu sou, o que eu já fiz, sabem da minha transparência. E quando eu falo isso, todo mundo, caramba, mas aí teve crise econômica, política, divórcio meu, que sempre morde muito, Covid. Isso tudo atrasou muito esse projeto. Mas ele não está esquecido. Eu queria fazer com 65, mas talvez eu faça com 70. Vai estar garoto ainda. Eu acho que sim. Espero que esteja tão bem quanto vocês, né? Aí eu vou ficar feliz. Mas, enquanto isso, eu gosto de fazer pequenas ações. Uma delas é, timidamente, ajudar moradores de rua na recolocação profissional deles. Eu não posso falar muito porque eu me emociono. Se eu me aprofundar muito, eu me emociono. Eu tenho muita vergonha de ver o meu povo brasileiro na rua. Sim. Eu tenho vergonha. A vergonha é minha. É muito maior do que a vergonha deles. Eu me sinto humilhado se eu venho com um amigo da Espanha, da Itália, eu tenho uma irmã que mora na Itália, dos Estados Unidos, alguém que está aqui no Brasil, eu estou andando na rua, e ele vê que no meu país tem gente que mora naquelas condições. Eu me envergonho disso. Sinceramente, eu me envergonho. É um absurdo. Um absurdo. E aí vai para a política, não quero entrar nesse assunto. Então, o que eu posso fazer? E eu dei um belo dia, eu desci na minha empresa ali, Almirante Barroso com Graça Aranha, para mais de 40 moradores de rua, dei um berro, chamei todo mundo e marquei para uma semana depois eles trouxessem o que eles tinham. Alguns não tem nada quase, currículo, um papel, alguma coisa. E desci prancheta e fiquei lá fazendo o currículo deles. Quer dizer, pegando informações, peguei informações, etc. Aí depois de mais uma semana, eu fiz um trabalho em casa, eu preparei o currículo, entreguei e consegui empregar 2 pessoas. E são muitas histórias. Muitas histórias. Tem aquelas pessoas assim, ditas perdidas, que aí precisam de um outro tipo de auxílio, que não vai ser um currículo nem nada. Mas assim, não importa, eu atendo todo mundo. E eu vou de coração aberto e tem muita gente assim, com uma preparação muito boa que está na rua. Corretor de imóvel, vendedor, garçom, alguns moram na rua porque, na verdade, dormem na rua porque às vezes moram lá em Itaguaí, em Santa Cruz,
e o ônibus é muito caro, o trem, então para economizar, para poder guardar dinheiro para a família, para o filho poder comer, prefere dormir na rua para não gastar o dinheiro da passagem, porque no dia seguinte tem que estar lá no restaurante para lavar prato, seja o que for. Aí se encosta em algum canto e dorme ali na rua. Mas você conversa, a pessoa fala normalmente. Outros não, já são viciados. Alguns já estão acostumados com a bolsa do governo, o auxílio do governo, e também não querem sair daquela situação, se adaptaram, gostam daquilo. E eu trabalho muito dignidade. E eu sempre começo com eles falando. Ontem foi domingo. Domingo eu fui num café da manhã, que oferecido por um grupo de um amigo meu vizinho, inclusive. Cláudio, um abraço. E aí, vou pedir para ele assistir. Se inscrever também. Se inscrever. Eu fui lá no café da manhã, tinham algumas pessoas ali, eu tenho vídeo, foto, aquele pessoal, o pessoal da... Não digo que é ONG, não, é um grupo de amigos que fazem isso. Tiraram fotos e alguns vídeos. E eu trabalho assim, eu comecei no café da manhã, vou até replicar aqui. Café da manhã foi gostoso, gente? Foi bom o café da manhã? Foi. Beleza. Vocês querem voltar aqui? Querem voltar aqui o ano todo? Querem ficar até o final do ano tomando esse café da manhã aqui? Ou querem comprar vocês mesmo o café da manhã de vocês? Então, aí começo, né? Vamos. Gente, vocês acham bonito isso? É humilhante isso? Pô, aí tem uns que levantam a voz. Eu me sinto humilhada ou humilhado. Aí o outro. Aí cada um vem com a sua história. Eles querem contar a história deles. Né? Eu fui abandonado pelo meu filho. Meu filho é professor, meu filho é advogado. Estou eu aqui na rua. Tem gente que é abandonado pelo filho. Tem de tudo. Então é um outro mundo, e eu não posso me desconectar disso. Eu sei o que é isso. Depois eu não consigo me desconectar disso, eu preciso, porque assim, cara, se eu tenho condição de ajudar, eu vou ajudar com o meu tempo, com o meu conhecimento. Eu não quero dar peixe para ninguém. Ok, respeito quem dá comida, respeito, ok. Mas eu preciso dar o anzol e a vara para ele ir lá e pescar, entendeu? Quem tem que pescar é ele. E aí eu trabalho muito dignidade, humilhação. Isso é humilhante, não é? É muito humilhante. Tem gente que chora. Tem outros que não estão nem entendendo o que você está falando. Aí você fala, onde é que está o emprego? Eu quero o meu emprego. Tem uns que não entendem, a cognição é zero. Aí é um outro trabalho. Mas ele está ali no meio. A gente atende também com carinho, todo mundo. Esse é um trabalho que eu tenho feito, eu acho que é o outplacement mais importante da minha vida. Entendeu? Seu exemplo, gente. Essa pergunta eu sei que é difícil, não estava marcado, não estava combinado, mas é importante para vocês saberem que tem como fazer, tem como ajudar. Conclamo as empresas de RH e as outras empresas, o pessoal que assiste, que se engaje nisso. Vamos nos engajar e ajudar o próximo. Acho que é uma maneira da gente viver melhor também. Posso falar só uma frase? Uma reflexão final sua para terminar. Esse trabalho não acaba no currículo. Eu tenho a Manos, que é uma empresa, eu tenho clientes, ela vai saber do que eu estou falando dela, que já tiveram situação de pobreza, de fome, e que hoje tem uma empresa boa, que estão fazendo até uma parceria comigo, e não só esse cliente, e tem outras pessoas. Eu vou pegar esse banco de dados e vou mandar para essas empresas, porque eu prometi para eles emprego. No outplacement da Agnes e da Manos para executivo eu não prometo não, mas para eles eu estou prometendo. Então é a diferença do ovo e do cheese, do bacon, né? Então ali eu estou comprometido. Eu vou aproveitar e falar aqui, olha, eu vou pedir também que você me mande, que eu quero mandar para alguns amigos e que já fizeram parte. O Ronaldo, Adonai Supermercado, vamos mandar para vocês. Que bom. Cristiana Félix, Liberato da Supermarket, que vai estar aqui também. No dia que você vier aqui, eu vou te entregar alguns currículos também. Ok, gente? Vamos nos engajar nisso, vamos, Paulo? Ótimo. Vamos em frente. Muito obrigado. Foi maravilhoso, Muito sensacional. bom. Parabéns.